Olá, Caveira, concurseiro do meu estado de Roraima, para você aí que está se preparando aí para um grande concurso público, o seu concurso público. E aquilo que caiu em lei de execução penal, o curso está filezinho, vamos dar continuidade. Nessa aula nós só vamos resolver algumas questões para massificar o conhecimento das aulas passadas, que o tópico das aulas passadas foi relacionado dos órgãos da execução penal, né? Vimos órgão por órgão e agora nós vamos resolver as questões. Vamos ver como é que pode cair na sua prova. Reginaldo, coloca em tela para nós a primeira questão aí, ó. Provinha realizada pelo SEBRASP, ano 2020, Ministério Público do Ceará, promotor de justiça. Acompanha a leitura aí, Caveira, vamos junto. De acordo com a lei de execução penal, o órgão da execução penal destinado especificamente a prestar assistência aos albergados é o egresso. Olha só que mamãozinha, qual é o órgão que tem essa atribuição de prestar assistência ao egresso? É o patronato. Aí vem uma pergunta para promotor, você vai errar, olha lá, linha A, o patronato, alternativa A. Ah, os outros é a casa de albergado, conselho penitenciário, conselho da comunidade, departamento penitenciário, negativo. Artigo 78, 79, o patronato, tamo junto. 2, vamos lá para 2, 2019, agente penitenciário, IADES, vamos lá, comigo, Goiás, hein? A execução penal não é atividade exclusivamente jurisdicional. O que quer dizer uma atividade não exclusivamente jurisdicional? Não significa que é só judicial, tá? Ela é administrativa também. Realiza-se pela ação conjunta de diversos órgãos. De acordo com a lei de execução penal, são órgãos da execução penal, exceto, opa, vamos lá, nós vimos o órgão, vamos ver a letra A. O juízo da execução é órgão? É órgão, então você não marca essa, porque ele quer aquilo que não é. Os departamentos penitenciários é órgão? É órgão, então você não marca. As Forças Armadas é órgão da execução penal? Não, Força Armada não, eu não falei Forças Armadas. Então a letra C, fácil, hein? A D fala assim, o Conselho da Comunidade é órgão, a Defensoria Pública é órgão. Puta que pariu. Muito fácil, tá? Só erra quem quiser errar. Mantém, Caveira. Vamos para 3, provinha aí de Santa Catarina, agente penitenciário. Um alô para você, Ronaldão. Vamos lá, Rocha aí em Santa Catarina. Banca FEPESE, vamos lá junto. De acordo com a lei de execução penal, assinar a alternativa que indica corretamente que órgão possui a incumbência de estimular e promover a pesquisa criminológica. Estimular e promover a pesquisa criminológica, isso é base, isso é diretrizes, né? Isso é meta, então isso é âmbito nacional. Se é âmbito nacional, só pode ser o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Aí botou a Ministério Público, não. Botou a B, Juiz da Execução, não. Botou a C, Conselho Penitenciário, não. Botou a D, Departamento Penitenciário Local, não. Conselho AE, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, está previsto lá no artigo 64. Mantém, Caveira, vamos junto agora. Defensoria Pública lá do Maranhão, lá do nosso estado do Maranhão, grande Maranhão. Um abraço aí para meus alunos do Maranhão. Olha só a pergunta. O Conselho Penitenciário. Bom, o Conselho Penitenciário é nacional ou estadual? Estadual, beleza. Vamos junto. Vamos ver qual é a resposta aqui que ele quer. Ele quer a correta. Só perguntou assim, o Conselho Penitenciário. A. É forma de controle popular da execução penal como incumbente de fiscalizar e interditar os estabelecimentos prisionais? Negativo. B. Deve ser composto por membros da comunidade sem vínculo com o sistema de justiça, com mandato de 2 anos? Não, o mandato dele não é 2 anos, é 4 anos, tá errado. C. Deve inspecionar os estabelecimentos e serviços penais, além de supervisionar assistências ao egresso. Beleza, ele compete a ele supervisionar os patronatos. Então essa é a competência do Conselho Penitenciário. D. Deve emitir parecer sobre progressão de regime e indulto humanitário. Negativo. É instalado pelo Conselho da Comunidade em cada uma das comarcas. Negativo, tá? Ele está acima do Conselho da Comunidade. Fechou? Vamos lá então, o gabarito foi a C. O Conselho Penitenciário está previsto lá no artigo 69. Conselho Penitenciário nível estadual, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária nível federal nacional, Conselho da Comunidade nível de comarca, só para você ficar ligado. 5. Agente Penitenciário, Sejuc, Rio Grande do Norte. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado, o que eu falei para vocês, o Conselho Nacional será integrado por 13 membros. Aí tem um espacinho aqui, ó, 13 membros. Designado
através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área de direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Assinar a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Pessoal, é a 13. Aí tem aqui, ó, A9, B11, C13. Então, quantos membros compõem o Conselho Nacional? 13. Pronto. Vai errar? Não. Que pergunta boba, né? Mas vamos lá, vamos seguir. 6. Agente penitenciário, lá do Rio Grande do Norte, e decã, a banca. Aí ela começa a perguntar assim, ó, não incumbe ao Conselho da Comunidade. Ok, não incumbe ao Conselho da Comunidade? Vamos ver, a letra A, entrevistar preso? Não, incumbe a ele entrevistar preso. Então não é A. P, orientar os condenados à pena restritiva de direito? Não, não compete a ele, tá? C, apresentar relatório mensal ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário? Aí sim, compete a ele. Visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca? Está falando de comarca, está falando de conselho de comunidade, comarca, isso compete a ele. O que não compete aí é a B, orientar os condenados à pena restritiva de direito. Não compete a ele. Feito? Dito isso, vamos para a questão 7. Mantém, Caveira. A 7, promotor de justiça, né? Substituto lá do Paraná. Vamos junto. O doutrinador Guilherme de Souza Nutti conceitua órgãos da execução penal como os que de alguma forma interferem no cumprimento da pena de todos os condenados, fiscalizando, orientando, decidindo, propondo modificações, auxiliando o preso ou egresso, denunciando irregularidades e etc. Leis penais processuais e penais comentadas, sexta edição, tá aí bonitinho, São Paulo, vamos lá. E de acordo com o artigo 61 da Lei 7.210 de 84, não está elencado entre os órgãos de execução. Bom, para você saber aquilo que não está elencado, você tem que saber todos, e a gente já viu isso na aula passada, que nós vimos lá no artigo 61, são órgãos da execução. Primeiro, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Segundo, o juízo da execução. Terceiro, o Ministério Público. Quarto, o Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário é nível estadual. O patronato, não pode esquecer, órgão da execução. O Conselho da Comunidade, é um conselho a nível de comarca, a nível praticamente municipal. E a Defensoria Pública. Então são só esses 9 órgãos. Aí ele está perguntando aquele que não é. Aí a letra A fala assim, ó. O Conselho da Comunidade? É. Então você não vai marcar ela. B. O patronato? É. Tu não vai marcar ela. O Conselho Penitenciário? É. Tu não vai marcar ela. A Defensoria Pública? É. Tu não vai marcar ela. A Polícia Civil? Não, Polícia Civil não. Puxa, e a Polícia Penal? É, a Polícia Penal também não. Tá? São agentes, ok? Então é a Polícia Civil. Tá errado. Beleza, Caveira? Vamos junto. Conforme, vamos lá, a questão 8 é a Defensoria Pública, CESP, e ele fala assim, ó, conforme a Lei de Execução Penal, a Defensoria Pública na regular execução da pena cabe. O que cabe a Defensoria Pública na regular execução da pena? A letra A, postular, caso seja necessário, o cumprimento de pena em outra comarca ou a inserção do preso no regime disciplinar diferenciado para preservar sua integridade física e mental. Opa, peraí. Defensoria Pública vai fazer isso? Postular caso seja necessário o cumprimento de pena em outra comarca ou a inserção do preso no regime disciplinar diferenciado? Ele vai pedir para colocar? Não, negativo, pessoal. Não compete a ela não. Vamos lá. B. Requerer a internação, a aplicação de medidas de segurança e a remoção para o cumprimento de pena em outra comarca ou unidade da federação. Bom, isso compete a ela, tá? Então o gabarito, por enquanto, é a B, com previsão lá no artigo 81B, tá ok? Vamos para C. Solicitar a interdição de prisionais e fiscalizar a execução de pena de natureza coletiva somente. Não, negativo. Isso somente deixou errado, né?
D. Manter obrigatoriamente um defensor para atuar permanentemente nas unidades prisionais em local apropriado para prestar assistência integral e gratuita aos presos egressos e seus familiares. Não é bem assim. E. Atuar por meio de núcleo especializado em execução penal para dirimir conflito e desordem de natureza coletiva e rebeliões. Não, isso não é o papel dela, a rebelião, tá? Então o gabarito aí é AB, artigo 81B. Vamos para cima, vamos lá. 9, questão 9, promotor de justiça. Importante e legítimo órgão da execução penal é o Conselho da Comunidade, com atribuições conferidas pela própria Lei 7.210, dentre as quais visitar semestralmente os estabelecimentos penais existentes na comarca, apresentar relatório das visitas ao promotor de justiça, contribuição na área de execução penal, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento, né, com o estabelecimento. É certo ou errado? É claro que está errado, né? Porque ele está falando semestralmente, que o Conselho da Comunidade tem que visitar semestralmente. Não é semestralmente, é mensalmente, tá ok? Só por isso que está errado, fácil demais. Então a alternativa aí, a resposta é errada da nota. Vamos para 10, Reginaldo, coloca em tela. Provinha, banca Sesc também, analista judiciário, execução penal. Em relação à execução penal, julgo os itens subsecutivos. Compete ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e à Defensoria Pública oferecer representação ao juiz da execução ou autoridade administrativa para, em caso de violação das normas referente à execução penal, instaurar sindicância ou procedimento administrativo. Conselho Nacional de Política Criminal, artigo 64, correto, é uma das atribuições dele, representar junto ao juiz para a interdição do estabelecimento se ele verificar a irregularidade. Gabarito correto, parabéns aí e mantém. Vamos lá para 11, Reginaldo, coloca em tela, concurso de defensor público, vamos lá. Segundo a lei de execução penal, são órgãos da execução penal. Bom, se você já sabe, se até agora você não aprendeu quais são os órgãos da execução penal, eu só lamento, né? Vamos lá de novo. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, juízo da execução, membro do Ministério Público, né? Patronato, conselho local, né? Conselho estadual, conselho penitenciário, conselho da comunidade e a Defensoria Pública. Então você tem que saber todos para falar qual que não é. Ele quer que todos, né? São órgãos da execução penal. O Conselho da Comunidade é a direção do estabelecimento prisional. Direção do estabelecimento prisional não, né? É a autoridade administrativa, não é o órgão. B. A Defensoria Pública e o Patronato, mas não o Ministério Público, aí eu mato vocês, está errado. C. O Juízo da Execução Penal e o Conselho Penitenciário, beleza. Só tem esses dois aí, tá ok. D. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mas não o Patronato, tá doido, patronato é. E. A direção do estabelecimento prisional e os departamentos penitenciários, mas não a defensoria, nem a direção do estabelecimento, nem a defensoria, os departamentos sim, tá? Então o gabarito, a resposta correta é a letra C, o juiz da execução penal e o conselho penitenciário, tá? Vamos lá, 12 para a gente encerrar, Reginaldo, coloca em tela aí. A última questãozinha aqui, ó, mamãozinho com açúcar. Vamos ver, última não, penúltima, desculpa aí. Em relação à execução penal, julgue os itens subsecutivos. Ao Conselho Penitenciário incumbe propor diretrizes da política criminal relativa à prevenção de delito, a administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança, bem como estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal. É claro que está errado. O que ele vai propor? Ele vai propor diretrizes da política criminal, quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas, né? Então está errado o gabarito, porque ele fala que incumbe propor diretrizes da política criminal relativa à prevenção de delito, administração da justiça e execução das penas, bem como estabelecer os critérios para a elaboração das estatísticas, né? Aí que está errado eu na questão, né?
Ele incumbe propor diretrizes da política criminal, né? É isso que está errado aí, ok? Vamos lá. 13. De acordo com a lei de execução penal, para ocupar o cargo de diretor de estabelecimento penal, o candidato deverá satisfazer os seguintes requisitos. Vamos lá comigo então. Ser portador de diploma de nível superior? Beleza. Possuir experiência em gestão de administração? Olha lá, ser portador de diploma de nível superior é só isso? É qualquer nível superior? Não, né, pessoal? Não é qualquer nível superior, então está errado a 1. 2. Possuir experiência em gestão de administração pública? Não. Possuir experiência na gestão de administração de sistema, relacionado ao sistema penitenciário. Então a 2 está errado também. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função? Beleza, isso aí está certo. Possuir mais de 35 anos? Não, não tem esse limite de idade. Está lá no artigo 75, tá? Possuir experiência na área, né? Então a alternativa só tem uma, né? A A diz assim, é correta apenas a afirmativa 3. É correta apenas a afirmativa 3. As outras estão erradas. Então, portanto, o gabarito é a letra A. Caveira, vamos ficar por aqui. Vejo vocês nas próximas aulas. Vamos concluir essa lei de execução penal. Sangue no olho, caneta da caveira. Vamos rumo à sua aprovação.